Olá, meus queridos, boa noite. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam se protegendo, estejam utilizando a máscara para sua proteção, estejam utilizando o seu álcool gel para sua proteção, estejam protegendo a sua família, que é o seu bem mais importante, né? Sua família, que é o seu bem mais importante, você tem que proteger. Quando você sai de casa, coloca a máscara em casa, não na rua, né? Tá vendo quanto eu tô mexendo? Aqui eu tô mexendo até de propósito, para você perceber o quanto você mexe e passa a mão na boca, passa a mão no nariz, sem querer. Então, quando você vai ao mercado, não é na hora que você vai sair do carro que você vai pôr a máscara porque você está na porta do mercado. Você vai sair da tua casa com a máscara, vai para o mercado, vai pegar as suas coisas, vai voltar para a sua casa, vai limpar as suas coisas com álcool gel ou com sabão. Depois que você fez esse serviço, aí você tira a sua máscara. E você sabe por quê? Porque todo o vírus, tá? Ele pode estar naquela coisa que você pegou ali. O outro veio, pegou e você não sabe. Só que você pôs lá a mão. E aí você sai do mercado e você pôs a mão. Pegou na tua mãozinha. Aí você sai do mercado e faz assim com a máscara, né? Arranca a máscara. E aí você pega e faz assim. Pronto. Se o vírus estava lá, a sua probabilidade de pegar é quase 100%. Por quê? A máscara protege 92% contra os vírus, tá certo? E essa cepa nova que tá aí, ela tá pegando crianças, adolescentes, adultos. Antes estava pegando mais idosos, né? No começo, o medo do idoso e tal. Agora não. A cepa mudou e ela está mais virulenta, mais brava. Ela está matando mais rápido. As pessoas vão para o hospital de manhã, à tarde entuba, amanhã morreu. Ai, meu Deus! Só que cadê o seu cuidado? Pegou quando estava trabalhando, né? Você tomou todos os cuidados, é uma coisa. Mas a gente tem visto muito isso. Ontem mesmo eu estive no mercado e vi duas pessoas saindo do mercado e arrancando a máscara aqui, no meio da rua. O rapaz até estava acompanhando ela para levar a caixa no carro, e a pessoa ali, sem mínimo de respeito com a pessoa que estava do lado dela. Então, não seja você mais uma pessoa, vou usar um termo pesado, desequilibrada. Usa a máscara, usa seu álcool gel, pendura no bolso, se for necessário. Limpa a mão toda hora, tá? Eu perdi meu pai a semana passada, eu tive que ir na Santa Casa muitas vezes, tá? E eu vi como que é. Então, eu limpava a mão de minutos em minutos. Por quê? Porque no dia que eu estive lá, nos dias, né, que eu estive lá, era muita gente que entrava suspeito de Covid ou confirmado. Naquele dia que eu estava lá, foram 50 confirmados. 50. Tá? Então, gente, não é uma brincadeira. Leva a sério. É uma coisa muito séria. É a sua vida. Ah, mas todo mundo vai morrer. Vai. Todo mundo vai. Mas não precisa ser já, né? Você tem a sua família, você tem suas crianças, você tem sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, né? Então vamos prestar mais atenção na vida. Uma coisa que não custa, custa assim, a máscara que você vai usar, mas se tornou um acessório. Infelizmente, se tornou um acessório. Você tem que usar aquele acessório, porque, ó, eu tô com a minha máscara aqui, tá? Eu coloco a minha máscara. A minha máscara, ela é da mais barata que tem,
Eu acho que ela está custando R$ 2. Tem as máscaras de tecido que você lava todo dia. Essa daqui eu também lavo, tá? Não digo que não, lavo sim, porque ela não deteriora. Ela vai deteriorar depois da terceira, quarta lavada. Então, gente, por favor, em nome do amor que vocês têm pelos seus familiares, tomem cuidado, e muito cuidado. Eu quero voltar a ver vocês com vida, com saúde, com segurança, tá? Com segurança. E a gente sabe que a vida é dura para todo mundo. Não tá fácil para ninguém. Tem muita gente desempregada, tem muita gente passando necessidade. Se você é uma dessas pessoas que pode ajudar, ajude. Se você não pode ajudar, peça ajuda, tá? Tem muita gente aí na cidade que estão fazendo aí várias cestas básicas, né? A gente sabe que tem aí o grupo que está fazendo as cestas básicas. Então, pessoal, não vamos deixar a peteca cair. E não vamos deixar a responsabilidade de lado por conta de achar que com você não vai acontecer. Tá? Aconteceu comigo, foi muito dolorido. Minha mãe, meu pai e meu irmão, os três pegaram. E meu pai partiu. Tá? Então, por favor, se cuidem. É a única coisa que eu posso pedir. Se cuidem. Ah, mas eu vou sair de carro, não tem problema. Tem problema, põe a sua máscara mesmo dentro do carro. Ah, mas eu tenho ânsia. Eu também tenho. Mas eu tenho que me acostumar. Que eu prefiro usar máscara com ânsia do que chorar eternamente. Pensa nisso. Hoje nós vamos estudar sobre a formação da Terra. Então, eu vou colocar aqui uma guia para vocês, tá? E vamos acompanhar, então, essa questão da formação da Terra. Como é que funciona isso? A Terra ela foi formada há mais de 4,5 bilhões de anos, né? E desde então, ela sofreu, assim, milhares, milhões de mutações, né? Seja pela questão climática, seja pela questão de temperatura do nosso planeta, de vegetação do nosso planeta, de tipos de animais do que existiram e que existem no nosso planeta, né? Mas tudo começa lá atrás, né, na formação histórica, vamos dizer assim, da ciência. Quando Deus formou a Terra, ele levou 7 dias para formar a Terra. E esses 7 dias, para a ciência, foram contados em bilhões de anos, tá certo? E ela está em mutação ainda. Então, os dias de Deus não são dispensados, não. Na minha concepção, não, tá? Porque eu acredito que realmente Deus criou a Terra, sim. Eu acredito que realmente, só que os dias que a gente vê na Bíblia, em Gênesis, os dias nossos não são os mesmos dias de Deus. A gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a gente pode partir desse princípio. A Terra foi criada por Deus, sim. Nasceu, sim. Pode ter sido de uma explosão, do que quer que seja, mas foi criada por Deus. Isso não tenha menor sombra de dúvidas, tá? E aí, quando essa Terra foi se formando, né, a gente vai falar daquela primeira parte, do primeiro dia, onde tudo começou a se formar, né, a Terra, os continentes, os movimentos, fazendo com que surgissem montanhas, cordilheiras, né, toda aquela questão que a gente sabe que já aconteceu.
Eu vou mudar meu fundo aqui para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade. Deixa eu só ver aqui. Eu vou precisar mudar meu fundo para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade essa parte aqui, tá certo? Então, olha só, a Terra, né, ela passou por uma mutação muito grande durante milhões de anos, e passa até hoje, tá certo? Em algum tempo subiu uma cordilheira aqui, em outro tempo subiu uma montanha aqui, né? E como será que aconteceu isso, né? Esses movimentos, eles não foram, muitas vezes, lentos, né? Muitas vezes foram assim, pá, subiu, porque uma placa tectônica bateu na outra, tá certo? Então, aí a gente teve terremoto, erupção vulcânica, um monte de coisas. Por quê? Olha isso, ó. Isso daqui, ó, gente, é o interior da nossa Terra, tá certo? Olha aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho aqui a aula para ficar aqui, ó, com vocês, tá vendo? Esse daqui é o nosso interior da Terra, certo? Essa parte do meio aqui, ó, é o núcleo. O núcleo é onde existe uma camada líquida, né, que é a parte mais quente da Terra, tá certo? Depois nós temos o manto, aqui. Aqui nós temos o manto interno, o manto externo, e aqui essa parte bem fininha em azul aqui, ó, a crosta terrestre, que é onde nós estamos. Então, nós estamos em cima de tudo isso aqui, ó. Tá certo? Então, essa é a formação da Terra. E aí, o que que acontece? Vocês estão vendo esses desenhos aqui? São os nossos continentes, né? Eles estão desenhados assim, só ilustrativamente, mas são os nossos continentes. Imagina que isso aqui um dia foi tudo junto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês lá embaixo, na aula, onde está mostrando realmente. Não é, acontece que acabou não ficando nessa aula aqui. Então, olha só para vocês terem a ideia aí, ó. Então, vamos lá. Núcleo, manto, e aqui a nossa crosta terrestre. Os continentes, eles estão situados sobre as placas tectônicas. Então, isso aqui, ó, representa lá uma placa tectônica, tá certo? Então, quando a gente pensar em Terra, a gente tem que pensar em toda essa estrutura. Essa crosta terrestre aqui, ó, toda essa parte aqui, é uma parte fina de terra, embora seja composta de material rochoso. O que é material rochoso? Pedra, tá? E é muito frágil em resistência no nosso planeta, porque possui uma crosta continental e uma crosta oceânica, ó. Toda essa parte aqui do azul é o oceano, né? E o fundo do oceano não é diferente. Tem tipos de rochas também lá no fundo do oceano, tá? A crosta continental, ela possui rochas mais antigas já encontradas nos 4 bilhões de anos, certo? A crosta continental. Em média, ela tem 2.850 quilômetros de espessura. Então, essa parte azulzinha que você vê aqui, ó, ela tem 2.850 quilômetros de espessura, tá bom? 2.850 quilômetros de espessura é metade do Brasil. Se você pegar do Arroio ao Chuí, é metade do Brasil. Se você pegar do Ponta Seixas até o rio, esqueci o nome agora do rio, que a gente pega quando a gente coloca o Brasil em cruz, né? Você tem metade do nosso Brasil de terra, de espessura. Aqui, ó, só dessa parte azulzinha aqui. 68% da massa da Terra tá aqui. Essa camada superior, ela consiste em material rochoso, ou seja, rocha, pedra, junto com a crosta sólida,
forma a litosfera, tá? Litosfera há um manto terrestre em alguns pontos mais quentes, quando tende a subir e atravessar a crosta, quando ela consegue isso, forma-se na superfície da Terra um vulcão. O que é um vulcão, né? Você está vendo essa parte vermelha aqui, ó? Quando tem um vulcão, a Terra vai se rachando e ela vai subindo esse líquido para a crosta terrestre. E aqui se forma um vulcãozinho, tá certo? Então, ela vai rasgando essa crosta aqui terrestre aqui, ó, ela vai rasgando todo esse espaço aqui, ela rasga esses 2.850 quilômetros de extensão de crosta, e ela vai formar um vulcão aqui, que é aquilo que a gente sabe, né? Lava, cinza, é a lava quente que sai aqui do centro da Terra, tá certo? Esse núcleo aqui, ó, esse núcleo aqui, perdão, gente, eu falei uma informação errada. O manto, esse manto aqui, ó, que tem 2.850 quilômetros, tá? Esse manto aqui, a crosta terrestre aqui, ela é menor. Eu errei nessa informação, me perdoe. Então, só repetindo, o manto tem 2.850 quilômetros de espessura, representa 68% da massa terrestre. Então, essas duas partes aqui, ó, 2.850 quilômetros, mentira, 2.850 quilômetros, desculpa. E essa parte aqui de cima, então, a crosta terrestre. Tá? Desculpa do engano aí, é que eu fui no embalo, porque as informações, elas são muitas, né? E a gente erra também, todo ser humano erra, ainda mais eu. Agora vamos conhecer o núcleo, composto basicamente por ferro derretido, alcançando uma temperatura de 1.000 graus. Então, aqui no meio, ó, essa parte aqui vermelha que vocês estão vendo, ele tem ali, então, uma temperatura em torno de 1.000 graus Celsius. Acredita-se que o núcleo terrestre seja formado de duas porções, uma externa, com consistência líquida, e outra interna, com consistência sólida, mas muito densa. Para todos os efeitos, a gente ainda conhece apenas, por enquanto, oficialmente, esse núcleo que faz parte aqui do que eu estou mostrando para vocês. Então, vamos repetir? Vamos lá, então, ó. A estrutura da Terra, vamos lá, então, ó. Começando lá do meio, núcleo, ele tem um líquido, uma parte líquida e uma parte sólida, mas a parte sólida, isso daí é pelos estudiosos que acham que tem ainda, né? Depois, ó, tem um manto, que tem 2.850 quilômetros de extensão, e depois essa parte mais fininha aqui, ó, a crosta terrestre, que é onde nós vivemos aqui. É aqui que tem terremoto, é aqui que tem vulcões, né? Então, essa estrutura, ela vai estar formando a nossa Terra. E os nossos continentes, então, que são as placas continentais, as placas tectônicas, elas vão estar apoiadas sobre essa estrutura de formação da Terra. Na próxima aula, nós vamos ver sobre as placas tectônicas. Nós vamos entender os movimentos das placas tectônicas, tá? Então, aí eu vou explicar direitinho para vocês qual que é esse movimento das placas tectônicas, tá? Desculpa do erro aí dos 2.850, mas não esquecendo que é o manto aqui, que é 2.850 quilômetros, e a crosta terrestre aqui é a mais fininha, tá? Galera, um beijo para vocês. Até a semana que vem. A semana que vem a gente vai estudar as placas tectônicas, tá? É bem legal a gente estudar a Terra, porque é o mundo que a gente mora. Então, você tem que entender esse mundo que você mora para poder entender as coisas que acontecem, né? Você tem que entender esse mundo que você mora para você poder entender o mundo que você vive. Tá bom? Valeu? Se cuidem. Um beijo para vocês.
Até a próxima.